Muito bem, pessoal. Então, vamos falar aqui um pouquinho, continuando sobre a nossa matéria de legislação ambiental. E eu quero comentar com vocês agora, a partir então desse segundo bimestre, que a gente viu aí, vocês inclusive viram bastante algumas legislações, fizeram os mapas mentais, né, dos quais eu recebi. Fiz já algumas correções e estou fazendo apontamentos, alguns de vocês já estão recebendo aí meu feedback. E aí agora eu quero trabalhar com vocês uma questão que a gente vai nortear aí ao longo das nossas próximas aulas, enquanto aguardamos aí, né, esses apontamentos aí na realidade sobre como a gente vai continuar, mas não tem problema, que o legal é que eu vou poder entrar com vocês, vai ser até uma situação interessante, que é trabalhar a parte mais prática para a biomedicina. Eu vou conseguir agora, por isso que a gente dá início aí, eu mandei para vocês o artigo, quem está vendo depois pelo YouTube, eu vou colocar no link aí da descrição do vídeo do YouTube, vai estar também esse link, mas esse link também faz parte do nosso material de aula que está no portal. Que a gente vai trabalhar agora uma inter-relação importantíssima, que talvez seja por isso que eu sempre comentei com vocês e agora vocês entenderão o porquê que a gente viu as legislações ambientais até aqui, porque agora a gente vai colocá-las em prática, tá? Eu vou trabalhar com vocês um início aqui sobre esses índices de gestão, que é o que vocês viram aí no artigo, que esse artigo serviu inclusive para dar aí uma inicial para vocês, né, sobre esse assunto, e ele é bem... vocês viram que o artigo ele é focado, inclusive, está até no título dele, né, como eu mostrei para vocês, que ele é focado na biomedicina, né? Ele tem inclusive como título as práticas ambientalmente sustentáveis na profissão de biomédico, ou seja, vocês entendendo a questão, entendendo inclusive como se dá, como é feito na realidade a prática, como é feito inclusive a questão ambiental mesmo, e como a legislação ambiental vai auxiliar vocês na progressão e na gestão empresarial de qualquer área da biomedicina que vocês forem atuar, seja ela as áreas laboratoriais, clínicas, etc. Porque o que a gente precisa mostrar com a legislação ambiental bem aplicada e prática é que os índices, os processos e as melhorias são feitas e são realizadas de tal maneira que você não busca como profissional somente, pura e simplesmente, o resultado econômico. Eu vou mostrar aí para vocês, inclusive, que existe um tripé, que a gente chama nos índices ambientais de tripé da sustentabilidade, que é proposto por Ignacy Sachs, que fala que todos esses processos, eles precisarão ter senão ele fica, né, se você for imaginar, é como se fosse realmente uma pirâmide mesmo. Eles chamam de pirâmide da sustentabilidade, porque se você colocar, né, se você fizer, por exemplo, um trabalho, uma ideia, que ela seja pura e simplesmente pelo fator econômico, não, eu só estou pensando no fator financeiro da coisa, é um pilar. Só que você tem um pilar ambiental e tem um pilar social, cultural. Então, se você tiver só dois pilares, ele não se sustenta. Se tiver um só, menos ainda. Então, tudo isso que eu vou mostrar para vocês, a gente só vai conseguir através de aplicação dessas legislações. E é o que está, inclusive, descrito nesse artigo aí para vocês, é exatamente essa condição. Como usar a legislação ambiental agora como uma base, como um suporte para que vocês possam executar uma boa gestão empresarial. Aí é que está a grande aplicação dos processos ambientais, tá? Porque vocês veem, por exemplo, aqui a gente está obviamente focado somente na legislação, que é inclusive a ementa e todo o objetivo da nossa disciplina. Vocês têm até uma outra aula que é de análise ambiental, que eventualmente eu não comento porque você tem a parte disciplinar, vocês têm a aula de legislação ambiental, e essa aula de legislação ambiental de análise ambiental, ela mostra para vocês a parte mais técnica, tá? Mas alguns até me perguntaram, me pediram se precisar de qualquer coisa nesse sentido, que é também a minha área de atuação, para explicar para vocês alguns processos, que seja na parte de análise, como fazê-las, pode ficar à vontade também para a gente trocar essas ideias. Mas então,
o que eu queria, né, como foco desse artigo que vocês leram, e depois, inclusive, ao final aqui eu abro para a gente trocar uma ideia e transformar aqui num debate, e mesmo aqueles que estiverem assistindo depois pelo YouTube, pode também trazer essa questão lá para o nosso grupo ou por e-mail, onde preferirem, para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Porque agora, gente, é uma coisa bem prática. Agora vocês vão entender por que vocês estão vendo toda essa questão da parte ambiental. Porque a demonstração do mercado, a exigência do mercado tem sido cada vez mais essa. Então, eu vou mostrar aí para vocês algumas questões que a gente então abordou nesse artigo. Então, mostrando aí agora para vocês, que é isso daqui, ó, é um pouco como se fosse uma espécie mesmo de um resuminho aí para vocês sobre o que falamos. É a legislação ambiental de fato aplicada, né, como uma gestão empresarial em saúde. Tá? Quem tiver qualquer dúvida, por enquanto, para que depois a gente possa tirar ou quiser fazer algum comentário, já pode escrever para mim aí no chat, tá? Ou anotem aí, né? Vocês, a maioria eu estou vendo aí que vocês estão, né, sempre com papel e caneta na mão, eu acho muito bom, porque vocês estão com certeza alinhando para a montagem desses mapas mentais, né? Então, a ideia da legislação é perguntar e verificar exatamente isso. A sustentabilidade, ela pode realmente existir? Porque essa é uma palavra que está sempre muito sendo exatamente muito utilizada, né? Nós estamos tendo, só voltar aqui para Eliane aqui, beleza. Então, voltar aqui para a apresentação. Então, essa sustentabilidade, ela pode realmente existir? Qual que é a intenção, qual que é o processo que a gente tem, né, como sustentável? Muita gente está usando essa palavra sustentabilidade com uma certa displicência. Não, eu quero, meu processo aqui é sustentável. Mas como você pode me garantir que teu processo é sustentável? Existem indicadores que a gente vai ver aqui que isso tem como origem em processos sustentáveis? Existem. Mas, não só isso. Será mesmo? É igual, por exemplo, a gente vê bem por aí na parte de prestação de serviços, né? A parte de prestação de serviços traz para nós algumas questões interessantes, que é você chega em algum local e vai ver produto nem tanto, mas serviço. Por que vamos pôr um exemplo aqui que só mesmo como se fosse uma comparação. Eu sei que está todo mundo aí, né, com essa história de isolamento social, tá todo mundo louco aí para voltar para um boteco, né? Todo mundo tá maluco aí para sentar e poder tomar alguma coisa, né, e sair por aí. Mas aí, pro boteco, vamos lá. Por que se você for num boteco, sei lá, ali na esquina e tal, e sentar quando tá aberto, né? Você chega lá e vai tomar uma cerveja, sei lá. E a cerveja que você vai tomar nesse boteco custa, sei lá, R$8. Vai tomar uma cerveja boa lá, tal, R$8. Mas se você vai num outro local, né, num barzinho, uma coisa mais elaborada, essa cerveja lá vira R$12. Qual é a diferença, sendo que o produto que está lá, a marca daquela cerveja é a mesma? O que tem de diferenciado em um ou outro? Você tem algumas questões que são o atendimento, você tem algumas questões de atendimento à legislação. Os botequinhos também tinham que aderir, mas nem sempre são fiscalizados. Então você tem a questão do alvará, você tem algumas questões ambientais, algumas questões, enfim, que se juntas ali, o ambiente em si, fazem com que agregue-se valor ao produto e por isso ele tem aquela precificação, por isso que lá custa 12. Lá na prestação de serviços é a mesma coisa. Por que eventualmente você teria alguns prestadores de serviço? Não é o nosso caso, porque somos também extremamente fiscalizados, mas por que você poderia ter, vamos supor, um local, vamos pôr na parte de análises clínicas, por que você teria um local em que o valor de um exame, um hemograma, uma glicose, sei lá, é um valor, e no outro é outro valor? Qual é a diferença aí? Pode ter por técnica, etc. Mas a diferença é agregar valor a esse serviço, é dar sustentabilidade para o processo. E dar sustentabilidade para esses processos serão extremamente importantes que sejam contados ali para essa precificação. Não é só a prestação de serviço financeiramente falando, mas que aquele local, aquele laboratório, aquela clínica que você trabalha tem preocupação ambiental, todos os resíduos daquele laboratório, todos os resíduos daquela clínica, eles são tratados, eles obedecem
leis rigorosas em relação a envio de efluentes para os corpos d'água, na hora de fazer uma análise de alvará. Todo o teu processo, vocês têm aí, tem um instituto talvez que você ajude aquela empresa sua, ela faz uma cooperação social, porque ela adotou uma ONG, enfim, tem uma série de coisas. Tudo isso traz para nós, em relação à sustentabilidade, fatores extremamente interessantes. Vou dar um exemplo para vocês. Amanhã, vocês, quem gostar do assunto, né, voltando aqui, porque a gente já vai continuar falando sobre, mas só voltar aqui para a gente comentar, olhando aqui para vocês, o que nós temos aí? A maioria de vocês devem conhecer com certeza, e hoje está, toda vez que acontece qualquer coisa, não sei se vocês perceberam, toda vez que acontece qualquer coisa em relação à política, ao Brasil, ao mundo, todo mundo bate na tecla de que alguma coisa acontece lá na Bolsa de Valores. Aconteceu determinado assunto ou problema, cai a bolsa, sobe a bolsa, o dólar sobe, o dólar cai e por aí vai. Bom, vou dar um exemplo aí para vocês. É uma das maiores empresas laboratoriais, um dos maiores contratantes de biomédicos no Brasil. Nós temos os laboratórios da Rede Fleury. A Rede Fleury, se vocês pesquisarem, vão ver que eles são uma das empresas que tem capital na Bolsa de Valores. Depois, numa outra ocasião, até a gente comenta um pouco melhor. Quem tiver interesse nessa área, inclusive, depois a gente pode trocar algumas ideias. Quando você está lá, então, na Bolsa de Valores, o Fleury é um deles que está lá, se você for fazer uma avaliação, o preço da ação do Fleury, tirando a parte quando eles fazem a divulgação de resultados deles, geralmente trimestrais, quanto teve de lucro, quanto teve de prejuízo e tudo mais, isso daí envolve diretamente, não é só capital financeiro. Vou dar um exemplo para vocês. O Fleury, numa das últimas divulgações que ele fez sobre o resultado que ele teve em relação à parte financeira, ele não se focou lá, depois eu até mando para vocês no grupo para vocês lerem, porque é de domínio público, essa parte chama-se de relação com os investidores. Eles mostraram lá, não só o Fleury, mas um monte de outras empresas, elas mostram não só os resultados financeiros, mas ela mostra também que elas estão atendendo plenamente os índices de sustentabilidade. Como, por exemplo, o Fleury fez uma divulgação, atendendo ao processo de legislação, mostrando que ele não só teve um resultado financeiro tal, porque, querendo ou não, nessa parte de pandemia que estamos vivendo, está aumentando as questões de exames, tem uma série de pessoas que precisam entender, precisam fazer o exame para saber se estão com Covid, ou mesmo os médicos pedem outros exames até para se, caso o Covid for descartado, o que esse paciente pode ter. Então, assim, os índices do Fleury, eles vêm aumentando, né, os índices de valor da ação dele. Mas, uma outra coisa que faz parte do processo não é só a parte financeira e de exames. Eles comentaram, por exemplo, não só eles, mas como outras empresas, que no último trimestre conseguiram, olha só que bacana, economizar água. Então, eles colocaram como resultado lá, atendendo as legislações, né, que a base deles é no estado de São Paulo, atendendo a algumas legislações, eles fizeram processos nos quais eles economizaram pela quantidade de água que utilizaram. E isso, para o investidor, isso para o mercado, traz benefício. Então, às vezes, você tem algumas questões que você, não é que você gasta, você investe na área laboratorial, ou na área clínica e tudo mais, para dar, e não adianta só fazer, tá, pessoal? Tem alguns estudiosos que comentam, principalmente a galera da publicidade, que fala que se você faz alguma coisa e não conta para todo mundo, é a mesma coisa de você não ter feito. Então, todas as vezes que você faz qualquer coisa, né, inclusive para o bem e para o mal, né? Mas quando você faz para o mal, se deixar escondido é melhor, né? Mas a parte de gerenciamento, parte de gestão, por que a gente fala sempre, né? Eu comento muito comentei com vocês, inclusive, aqueles que tiveram aula de controle de qualidade comigo, mostrei aquelas normativas de qualidade, ISO 9, ISO 14, ISO 45, o que elas fazem? Elas nos ajudam a montar um processo de melhoria, um processo de gerenciamento, e ao final das contas, você vai lá e você solicita para ser auditado, para você ganhar um selo disso daí, para você poder colocar e dizer assim, eu faço e mostro o que eu faço. Só que é aquela história que a gente comentou, você tem que fazer, você vai ser até, de fato,
certificado, mas tem que fazer e continuar fazendo. É aquela história da melhoria contínua que a gente falou em outras aulas. Mas aí, pessoal, trazendo então para o universo da gestão empresarial e a legislação sendo bem atendida, nós temos, para aí sim conseguirmos atingir a sustentabilidade laboratorial. Depois até eu vou colocar para vocês um dos meus artigos que eu tenho publicado. Eu comentei exatamente como é que a gente poderia montar a questão do ecodesenvolvimento e do desenvolvimento sustentável aplicado para um laboratório, montando os processos de qualidade, de meio ambiente e de segurança. Tá? Depois eu mando o link para vocês verem. E coloquei também no nosso material que tudo isso não poderá conseguir ser executado se não tiver processos de educação ambiental e entendermos aí sim a interdependência do processo. Por isso que vimos então essas legislações. Falamos sobre a política de meio ambiente, sobre a educação ambiental, falamos sobre a política de resíduos, vamos ver inclusive a aplicação dela, tá? Eu vou aproveitar aqui que nesse momento em que a gente está também aqui online, tem um monte de coisa bacana para a gente ler, que essa sim vai ser, talvez assim, não que as outras não tenham sido, mas de uma importância espetacular, que é entender uma das maiores dúvidas, não só dos biomédicos, mas dos enfermeiros, fisioterapêuticos, farmacêuticos e todo mundo, que é o que eu faço com resíduo. Tá? Se a gente tem a dificuldade, às vezes até em casa, outro dia eu recebi, inclusive, de alguns alunos que eu comentei sobre a parte aí de gerenciamento de resíduos, que até falou para mim, professor, eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, eu fui jogar fora uma caixinha de Tetra Pak, por exemplo, uma caixinha de leite, uma caixinha de suco e tudo mais. O Tetra Pak, que é uma revolução espetacular de inovação de embalagem de alimentos, ele é uma estrutura que tem uma folha de plástico, uma folha de papel e uma folha de alumínio. Aí falou assim, e agora? Para onde que eu jogo isso? Os Tetra Paks, eles deveriam ter inclusive um local só para eles. Mas em geral, o pessoal coloca eles sempre com os plásticos, mas mais pela questão de não molhar, né? Porque ele geralmente é um resíduo seco. Mas, então a gente às vezes tem algumas dúvidas até do nosso resíduo gerado em casa. Imagina lá no laboratório, imagina lá na clínica, o que eu faço com esse resíduo? E existe uma legislação própria para ela, que essa daí eu vou comentar ela com vocês, que vai ser a RDC 222 de 2018. Ela é uma legislação própria para gerenciamento de resíduos. Tá? Essa daí eu vou comentar bem aprofundada com vocês aí sobre como a gente deve fazer. E aí, gente, dentro dessas questões, exatamente dessas dependências e dessas questões de gerenciamento empresarial, todas as vezes que vocês, como viram aí no artigo, que vocês realizam uma melhoria, não só porque não adianta nada você fazer uma prática ou fazer um serviço extremamente de qualidade se você não se preocupa com o resíduo que você gera, se você não tem uma cultura empresarial de preservação em relação à parte técnica de trabalho. Você entrega lá o resultado bonitinho, o cliente vai lá, ele vai fazer determinado serviço com você, seja laboratorial, clínico e tudo mais, chega no final, recebe o resultado. E como é que isso tudo foi produzido? Como é que isso tudo foi de fato alinhado? Por exemplo, você pega alguns locais que acontecia muito isso, agora melhorou muito as questões de fiscalização. Mas, por exemplo, imagina vocês que fosse possível existir até hoje o trabalho escravo, por exemplo. O trabalho escravo não paga-se nada. Então, se você vai lá e tem o biomédico, uma vez eu falei sobre isso, um biomédico falou, não, professor, a gente está trabalhando já quase nesse regime mesmo. Porque quase que não paga nada. Mas não é bem assim, né? Mas, por exemplo, trabalhando com uma história bem drástica, é óbvio. Vamos supor que se tivesse um laboratório, se tivesse trabalho escravo dentro do laboratório, você não paga nada para funcionar. Você não conseguiria transmitir a prestação de serviço a um custo menor, mas é óbvio, você não paga salário, você não paga nada. Então você é óbvio que consegue mexer. E tem gente que até nem faz isso, né? Coloca salários extremamente baixos e ainda cobra preços abusivos. E, bom, esse mercado já existiu. Hoje em dia ele não é sustentável mais sob a ótica da palavra e também sob a ótica do mercado. Por quê? A gente tem uma galera que tem inclusive colocado isso em prática por causa do acesso à informação. O acesso à informação hoje é ferramenta crucial. Se você faz alguma coisa, é aquela velha história. Se você lá dentro do seu ambiente de trabalho, se você faz alguma coisa certa,
que é o que todo mundo tem como preceito fazer e executar, se você atende alguém bem lá no trabalho, um cliente vai lá na sua clínica ou vai lá colher um sangue, ou sei lá, você atende ele bem, ele conta para 3, 4 pessoas e olhe lá. Agora, se você for lá e você for mal atendido, ou se você não prestar um serviço de qualidade, ele conta para 50, ele posta no Facebook, ele joga um story no Instagram, ele filma, ele quebra o pau. O acesso à informação deu essa vantagem para quem faz certo. Isso é a parte boa. Então é por isso que eu trago essas informações para vocês, para sempre a gente conseguir trabalhar e inovar, tá? Porque hoje em dia você também fazer o arroz com feijão não serve, porque o arroz com feijão todo mundo faz. Então quando você tem esse entendimento, né, é até por isso que assim eu capricho nessas questões de trabalhar com as questões ambientais para a área de saúde, para a biomedicina, é porque isso é um diferencial. Porque como vocês aprendem ao longo de todo o curso, a maioria de praticamente todas as matérias que vocês veem, a biomedicina vê. Você pode ser um excelente qualquer profissional em qualquer uma das áreas que vocês veem como biomédicos, mas vocês podem ser diferenciados quando vocês fazem algo diferente. E a ambiental, puxando a sardinha para o meu lado, ela é um diferencial para que vocês possam executar alguns serviços com qualidade diferenciada e com préstimos às questões ambientais. E é por isso que eu trouxe aí, inclusive os autores trouxeram no artigo, mostrando exatamente que esses relatórios, essas práticas sustentáveis, essas divulgações sobre essas capacidades de coletar, documentar essas informações, para o objetivo da atividade laboratorial, é extremamente é um componente estratégico. Para a sustentabilidade, por exemplo, o que vocês acham? Vocês pegam um laboratório, a gente falou sobre o Fleury, aqui em Uberaba nós temos aí a rede do Sabin, eu vou usar o Sabin como exemplo, porque muita gente até vê isso. Praticamente imagino que todo mundo aqui conhece a rede do Sabin, que é a que mais tem laboratórios que eu estou falando ele, porque ele é um dos que estão mais, uma maior quantidade de laboratórios aqui. Mas é incrível, você chega lá, o que acontece muitas das vezes? Eles vão lá e fazem um trabalho que quando foi, isso não foi agora porque por causa passou por abril agora, não deu para fazer, mas eles fazem sempre algum trabalho no dia da árvore, por exemplo. A criança que vai lá, ganha uma mudinha, eles têm aquele trabalho que o pessoal fica uma pessoa cantando lá, porque já é um sofrimento você ter que ir lá no laboratório com fome, em jejum e não sei o que, e chega lá com aquele negócio frio, a atendente com aquela cara de morte, você já fica doente de lá. Mas não, o que eles tentam fazer? Tentam mudar. A criança que vai lá tomar uma vacina, vai tomar uma injeção, quem que gosta? Ninguém. Aí que eles têm um certificadinho de super-herói, né? De super-heroína para menina. E aí aquela coisa. Isso, gente, é um diferencial. O que o pai e a mãe vai fazer? Vai levar a criança para colher sangue, para fazer as coisas lá. O que vai ganhar uma mudinha? O laboratório aqui nosso é o laboratório que tem o menor consumo de água. Isso, pessoal, vem ganhando força. Vem ganhando cada vez mais força. E você só vai conseguir executar isso se você se alinhar com as questões de gestão e legislação ambiental. E aí eu mostrei para vocês alguns de vários, na realidade, índices que podem ser utilizados para averiguar e aferir as qualidades empresariais. Eu tenho vários itens da OECD, né, que é a Organization for Economic Cooperation and Development, que é uma organização mundial sobre a parte de comércio e economia. Eles não olham só financeiro, eles olham capital social e capital ambiental. As ISOs 9, 14, 45, a 14031, por exemplo, faz parte da série ISO, que mostra os indicadores de desempenho gerencial. Eu tenho os sistemas de indicadores de desempenho operacional. Tá? A ONU também tem mensurações nesse sentido, a GRI, que é a Global Reporting Initiative, a Instituto Ethos, que olha a questão social. Gente, tem muitas, mas muitas questões que são importantíssimas para a prestação de serviços laboratoriais. Hoje a gente chama isso de Fair Trade, é a forma que você tem de executar um comércio justo e a entrega de uma prestação de serviços que não só visa o financeiro, mas visa também a questão, como eu disse para vocês, social e ambiental. E a realidade atual, pessoal, é básica em relação a essa necessidade. Depois eu vou colocar algumas atividades complementares, coloquei uma matéria aí para vocês do Estadão que comentou,
nós estamos recheados de grandes e boas matérias aí sobre o assunto. E ainda, coloquei, queria que depois vocês dessem um enfoque legal sobre tudo isso que a gente comentou aqui, da prestação de serviços, de todos esses processos, até para o mapa mental, lembrando aí que já começa novamente a partir dessas aulas, dessa aula de hoje, já os nossos próximos mapas mentais, para vocês montarem, acho que agora vocês estão craque no assunto, né? Que é para montar essa questão aí que a gente vai juntando uma coisa na outra, e depois eu vou aproveitar os mapas que todos vocês montaram, e é incrível, eu comecei a ver e corrigir esses mapas, dando algumas pequenas dicas sobre como fazê-lo, né? E alguns já até melhoraram já de um mapa para o outro, como por exemplo, não colocar no mapa mental um resumo, você não tem que colocar um texto no mapa mental, é palavra-chave, tá? Você jogou a palavra-chave ali e consegue trabalhar com ela, tá? Inclusive, porque que você faz? Você anota, quando você vai... Já viram, por exemplo, que o pessoal, todas as áreas, uma delas que está nos últimos tempos aumentou em alta, o pessoal de stand-up comedy lá, por exemplo, o pessoal que fica lá em pé fazendo um monte de piada. Você vê algum deles, você acha que eles põem um texto lá para eles lerem? Vou fazer uma piadinha aqui sobre, sei lá, política. Eu vou colocar aqui essa briga que tá tendo aí, Bolsonaro, Moro, não sei o que lá. Não, eu vou escrever, vou pegar uma matéria do G1 e pôr aqui na minha mão. Não, ele não faz isso. Ele só escreve assim lá, briga Moro, Bolsonaro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma piada sobre isso. Mas ele leu sobre o tema, ele estudou sobre o assunto e vai fazer uma piada. Trazendo aqui para o nosso universo acadêmico, o que você vai fazer? Vai fazer piada com o nosso negócio. Você vai pegar o quê? Vai pegar a matéria, tá ali escrito, por exemplo, estou acabando de falar aqui para vocês sobre indicadores aí de legislação ambiental, sobre a gestão empresarial. Uma das coisas que eu quero que vocês deem uma boa pesquisada e uma lida bacana são teorias de um economista chamado de Ignacy Sachs, que fala para nós sobre o tripé da sustentabilidade. Como é que você, dentro do ponto de vista de aplicação de legislação, etc., consegue atingir a sustentabilidade? Através de um tripé. Todos os teus processos precisam estar intimamente ligados a indicadores e processos economicamente justos, economicamente viáveis, você tem ainda socialmente justos e ambientalmente corretos. Então, quando eu falo sobre o tripé da sustentabilidade, o que vai te vir à cabeça para um mapa, por exemplo? Quem é? Tripé da sustentabilidade. Quem escreveu? Ignacy Sachs, que é um economista. Ele fala sobre o quê? Você pode pôr a palavra-chave. Aí não precisa ser só uma palavra, ou sei lá, 2, 3 no máximo. Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Olha só como é que se eu perguntar para vocês assim, explique como uma determinada, como a sua prestação de serviços como biomédico será ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. É simples, vou dar o exemplo aí para vocês como acabamos de dizer. Você acha mesmo que a galera que vai lá, por exemplo, vamos trazer de volta aí os indicadores aí do Fleury, vai. Vou trazer pelo Fleury, que é uma visão mais macro. O Fleury, ele gasta lá, por exemplo, ele investe lá em várias questões para reduzir o uso da água para fazer um exame. Ele teve investimento para fazer isso, para uma máquina tal, ele comprou aquela máquina que usa menos água, mas ela é mais cara, mas beleza. Ele usou ela, teve um seu investimento ali. Ele trabalha lá com a parte eles chamam de last paper, você não vai imprimir nada. A maioria dos seus exames vai chegar para você por e-mail, vai direto para o médico, sei lá, e você não tem que imprimir nada. Hoje em dia isso já é uma grande realidade. Poucas, só quando você pede mesmo, mas poucas empresas imprimem alguma coisa. Então você tem isso, você tem algum investimento em tecnologia para que você não tenha, se você recebe isso pelo celular, ou você tem a possibilidade, enfim, você tem um investimento em tecnologia. Beleza? E o Fleury, ele tem um instituto que ele acolhe famílias carentes, etc. Entendendo que para fazer tudo isso daí tem custo de investimento. Aí você fala, nossa, eu sou fã mesmo, né? O Fleury é foda. Ele faz tudo isso daí, ele gasta uma grana para poder gerar equipamento em tecnologia, ele gastou uma grana para comprar aparelho de ponta que usa menos água, ele ajuda com não sei quanto lá uma instituição, tal. Nossa, o Fleury é lindo, eu acho que os caras deles são muito foda, eles são muito humanitários, eles adoram o ser humano. Não estou falando que não adore também não,
Claro que eu imagino que um bom gestor também não tem uma visão puramente capitalista da coisa. Mas por que vocês acham que eles fazem tudo isso? Porque isso dá retorno para eles. Dá retorno no valor da ação, dá retorno na visão de mercado deles. Então, uma ação deles que eles fazem o famoso volume financeiro de comercialização, sobe o preço da ação, sobe o capital da empresa, fazendo a coisa certa. Olha que legal. Isso é trabalhar com sustentabilidade. Eles estão ganhando dinheiro, porque é economicamente viável. Esse investimento que eles estão fazendo todo aí volta para eles como o quê? Atraindo mais clientes, a visão de mercado e tudo mais. Então é economicamente viável. É ambientalmente correto, porque eles estão utilizando e investindo em tecnologias limpas, em tecnologia que usa menos água e tudo mais. E, além disso tudo, eles ainda pegam a parte social e investem não só no social tipo da sociedade em si, mas investe na capacitação do colaborador, investe em programas de treinamento para a sua próprio capital humano. Então, o que também? É socialmente justo. Então, olha só, você faz aí sim fecha o tripé. Então, a hora que fechou o tripé, você consegue ter melhoria trabalhando exatamente em todas essas vertentes. Então, é o famoso não dá um ponto sem nó. Tá? Então, a ideia, você só vai conseguir também aplicar isso se vocês conhecerem um pouco mais de legislação ambiental, que é o que a gente viu aí nas matérias passadas, e é muito disso que vocês estão vendo agora. A gente não vai abordar pura e simplesmente crua e nua a legislação, mas eu vou pegar agora um pouco delas e vou aplicando em cada uma das nossas áreas de atuação, e é isso que vai permear para nós o nosso bimestre.